Amanhã na nossa chácara em Minas Gerais, o Recanto das Bromélias, estava quente. Eu, Regina Lúcia, esperava por Gabriel, meu genro. A visita dele é meu respiro. Beatriz, minha filha, vive na correria de São Paulo, mas Gabriel, ele arranja tempo. O rugido da sua picape, um bom samba rock para os meus ouvidos, cortou o ar. Eu estava no alpendre, ajustando o cinto do meu vestido de linho off-white. Nos pés, sandálias rasteiras que deixavam meus tornozelos à mostra. Bom dia, Dona Regina. Sua voz rouca espalhou-se pelo quintal. Ao passar por mim, entrando na casa, ele exalava um perfume, asfalto quente, sândalo e algo viril. Ele foi direto ao velho armário colonial, nossa farmácia, e discretamente guardou uma pequena caixa branca de comprimidos. E então, meu guerreiro? Quer almoçar primeiro ou vamos direto para a Batalha do Mato? Perguntei, sorrindo. Primeiro, reabastecer as forças, ele respondeu. Nosso almoço era virado de feijão, couve e arroz. Eu o observava. Ele era apenas um homem, forte, confiável. A Bia, como anda? Ela tem um gênio forte, comentei, rindo. Eu sabia com quem estava me casando, ele sorriu de volta. Após o almoço, ele vestiu bermuda e regata e foi para o pomar. A camiseta logo ficou encharcada, colando no corpo. O sol estava castigando. Ele tirou a camisa, ficando apenas com a bermuda. Eu o admirava da varanda. Era apenas ele e a terra. 2 horas depois, ele entrou na sombra. Eu esperava com um copo de caldo de cana geladíssimo. Nossos dedos se tocaram. Obrigado, Dona Regina. As juntas reclamam. Fiquei enferrujado, ele disse, massageando os ombros. Deixe-me massagear suas costas. Tem um bálsamo de arnica e pimenta, me ofereci, sentindo o calor no rosto. Não se incomode, por favor. Vou tomar o meu comprimido, ele recusou. Ele buscou seu remédio. Eu fiquei ali, pensando nos remédios que não se vendem em farmácias. Ele engoliu o comprimido branco. Lá vamos nós com a sua química. Uma massagem seria mais agradável. Vou tomar um banho, ele disse, entrando no banheiro. Quando ele saiu, de shorts de algodão e camisa de linho, algo estava errado. Ele parecia inquieto, com as bochechas rubras e um brilho febril nos olhos. Ele voltou ao armário, nervoso. Gabriel, está tudo bem? Ele revirou as caixas e parou. Em suas mãos, uma pequena caixa azul, que eu conhecia muito bem. Isso não é meu, ele sussurrou, pálido. Ele desabou no sofá. Eu peguei a caixa. São do seu pai, eu disse, com calma forçada. Ele usava para dar um ar na energia. Não para o coração, se é que me entende. Gabriel ergueu os olhos, desesperado. Dona Regina, eu tomei um. Confundi. Um? Fingi surpresa. Não é nada grave. Seu pai dizia que eram de ação rápida e longa duração. O principal é canalizar essa energia para a rota certa. Eu sorri. Deite aí. Se não passar, teremos que dar um jeito nisso. Não vamos deixar essa energia ser desperdiçada, não é? Ele ficou rígido no sofá, o pânico em seus olhos. Eu voltei para a cozinha, sentindo a tensão no ar. A noite prometia ser muito interessante. Eu estava na cozinha, mexendo o angu de milho que preparava para o jantar. O aroma cremoso e reconfortante preenchia o ar, mas não conseguia abafar a tensão que vinha da sala. O silêncio era tão denso que doía, o tipo de silêncio que precede uma tempestade no verão. Eu sabia que Gabriel estava ali, no sofá, lutando contra o químico que ele inadvertidamente ingeriu. Lutando contra o próprio corpo, que agora agia por conta própria. Gabriel, chamei, tentando manter meu tom o mais rotineiro possível. Faz um favor? Traga para mim o pote de picles de quiabo da despensa. A chave está pendurada no prego ao lado da porta. Nenhuma resposta. Apenas o silêncio se tornou mais pesado. Gabriel, você me ouve? Repeti, desligando o fogo. Silêncio absoluto. Meu coração deu um salto. Ele estaria passando mal? Limpei as mãos no avental de algodão azul claro, que eu havia amarrado sobre o vestido, e segui para a sala de estar.
Ele estava exatamente onde eu o deixara, sentado no sofá, na mesma postura rígida e tensa, como se tivesse engolido um espeto de churrasco. Mas ele não estava mais olhando para o vazio. Seu olhar estava fixo em mim. Eu parei na porta. Ele me percorreu com os olhos, lentamente, como em câmera lenta. De cima para baixo. Do meu cabelo, preso em um coque solto, ao meu vestido simples, que de repente me pareceu fino demais e esvoaçante. Seu olhar demorou nas minhas pernas, nas panturrilhas que, apesar da idade, ainda mantinham uma forma firme, e nos meus pés descalços, pois havia tirado as sandálias para cozinhar. Depois, ele voltou para o meu rosto. Eu já o tinha visto milhares de vezes, em festas, à mesa, no quintal. Mas eu nunca tinha visto essa expressão. Não era o olhar do genro para a sogra. Era o olhar de um homem. Naquele momento, eu me senti vista. Minhas mãos ficaram subitamente úmidas. Eu observei seu rosto em brasa, a veia pulsando no pescoço, a rigidez dos ombros e o inegável e óbvio volume sob os shorts de algodão. Ele estava ali, um homem forte e adulto, completamente indefeso, preso na armadilha de seu próprio corpo. E havia algo de comovente, e ao mesmo tempo incrivelmente excitante, nessa vulnerabilidade. Eu me aproximei e gentilmente coloquei minha mão sobre o punho dele, cerrado. A mão dele estava quente e tensa, dura como uma pedra de mina. Gabriel, comecei, escolhendo as palavras. Ele me olhou. Em seus olhos, vi um lampejo de esperança, esperança por compreensão, por salvação. Eu me levantei. Em um instante, tudo passou pela minha mente, minha filha, as convenções, o absurdo da situação. Mas então eu olhei para ele de novo e percebi que nada disso importava. Apenas este momento importava. Aqui estava um homem em agonia, e aqui estava eu, uma mulher que podia ajudá-lo. O resto era frescura. Eu endireitei a coluna e olhei para ele de cima. Minha voz saiu firme, sem espaço para dúvidas. Assim não pode, meu querido. Você precisa de ajuda, e urgente. Ele me olhou, atordoado. Estendi a mão para ele. Levanta. Vamos. Para onde? Ele sussurrou. Para onde ninguém possa nos atrapalhar, respondi. Não podemos deixar que um remédio tão bom se estrague. Ele precisa ser devidamente utilizado. Vamos, eu vou te mostrar como se faz. Ele, hipnotizado, colocou sua palma quente na minha. Às vezes, para curar uma dor, precisamos aplicar outra, murmurei. Isso se chama terapia de choque. O método mais eficaz. É preciso tirar um prego com outro prego. Relaxe, sussurrei, olhando nos olhos. A doutora aqui sabe o que está fazendo. O procedimento será rápido. Nós nunca mais falamos sobre aquele dia. No dia seguinte, ele voltou para São Paulo, agindo como se nada tivesse acontecido, agradecendo pela hospitalidade e pela ajuda no pomar. Nossas relações permaneceram as mesmas, quase. A diferença é que, agora, quando ele me visita e diz, bom dia, Dona Regina, eu sinto uma nova nota efervescente em seu olhar. Essa é a história. Espero que tenha feito você refletir. Deixe seu like se achou interessante. Comente o que pensa sobre a atitude de Regina Lúcia. Se inscreva no canal. Muitas outras histórias que vão te deixar inquieto virão por aí. A mão de Gabriel, quente e úmida, apertou a minha com uma urgência que não era de um genro para a sogra, mas de um náufrago agarrando a tábua de salvação. A eletricidade que percorreu meu braço não era apenas o calor da sua pele, mas a descarga do momento. Eu o puxei para cima, e ele se levantou, cambaleante, mas obediente, como um touro sedado que subitamente sente o cheiro da liberdade. Vamos para o quarto de hóspedes, declarei, minha voz um sussurro firme. É o lugar mais fresco e reservado. O caminho da sala para o quarto de hóspedes era curto, mas pareceu uma eternidade, um túnel de ar denso. Eu ia à frente, e a cada passo, meu vestido de linho off-white, que eu havia escolhido por ser confortável para cozinhar, movia-se com uma leveza que, agora, me parecia incrivelmente ousada. Senti o tecido roçando nas minhas pernas descalças, e o calor de Gabriel logo atrás intensificou a sensação. Eu não usava sutiã, era a minha maneira despretensiosa de lidar com o calor do campo, mas agora, sob o olhar dele, a falta de sustentação parecia um convite irrecusável. Aquele era um fetichismo da simplicidade, da mulher natural do interior.
Abri a porta do quarto, um cômodo pequeno e tranquilo, que cheirava a lavanda e a cera de móveis antigos. A única janela dava para as mangueiras, e a penumbra trazia um alívio imediato do sol da tarde. Ele entrou e parou no centro, parecendo uma estátua de mármore quente. Eu fechei a porta e, com um clique suave, girei a chave na fechadura. O som, pequeno, reverberou na nossa bolha de silêncio e fez Gabriel estremecer. Deite na cama, eu instruí, apontando para a cama de casal com lençóis brancos de algodão puro. Você precisa relaxar para que a energia circule corretamente. Ele obedeceu, sentando-se primeiro e depois deitando, ainda rígido, com os olhos fixos no teto. Eu ouvi tentar, em vão, controlar a respiração. Seus shorts de algodão, agora amarrotados e apertados, eram um testemunho visual da sua luta interna. Eu me aproximei. Meu coração, que batia no compasso acelerado de um tamborim de roda de samba, agora batia mais devagar, com uma cadência calculada. Fiquei ao lado da cama e tirei meus brincos de argola, colocando-os na mesinha de cabeceira. Senti a necessidade de despir a armadura. Soltei o coque do meu cabelo. Os fios, levemente grisalhos misturados ao castanho, caíram sobre meus ombros. Ele me observou, o silêncio sendo a nossa única conversa. Seu corpo está em alerta máximo, eu expliquei, minha voz baixa e calma, a voz de uma curandeira. O remédio do meu marido era muito forte. Precisamos aterrar essa eletricidade. E a melhor maneira de aterrar é com contato. Eu me sentei na beirada da cama, cuidadosamente, para não amassar demais o tecido de linho. Aquela massagem que te ofereci, ainda vale, eu disse, baixando o olhar para sua pele quente, que parecia soar uma essência picante e masculina. Mas agora, não será com o bálsamo de arnica. Será com as mãos. Ele não conseguia falar, apenas assentiu, os olhos cheios de uma mistura de tormento e rendição. Com a ponta dos dedos, comecei a traçar círculos lentos e firmes em sua testa. A pele dele estava quente, quase febril. Eu desci pelas têmporas, indo para a base do pescoço, onde a veia pulsava. Eu estava usando o toque como uma linguagem de poder e de cura. Feche os olhos, Gabriel. Pense na terra, no cheiro da chuva que vai chegar. Deixe a rigidez ir embora. Eu massageei a nuca dele, sentindo os nós de tensão nos músculos. Minhas mãos, com a pele mais grossa e firme do trabalho no jardim e na cozinha, tinham uma textura rústica que se encaixava perfeitamente na sua pele suave de homem de escritório. Esse era o meu fetichismo particular, a mão que trabalha e cura. Passei para os seus ombros largos, que pareciam esculpidos. O linho do meu vestido estava dobrado sob mim, mas a concentração estava toda no toque. Ele finalmente soltou um longo suspiro, e a rigidez do seu corpo pareceu ceder 1 milímetro. Eu me inclinei, apoiando uma das mãos em seu peito, sobre o tecido fino da sua camisa. O calor irradiava, e senti o ritmo acelerado do seu coração sob a minha palma. Inclinei-me mais um pouco, meu cabelo roçando levemente em sua pele. Eu sei o que você está sentindo, sussurrei, perto do seu ouvido, sentindo o aroma do seu perfume misturado com o suor e o cheiro do caldo de cana que ele havia tomado. É como estar no alto de uma montanha russa, e o carro não quer descer. É preciso um empurrão, para a energia ser liberada. Eu me afastei um pouco, deslizando minha mão para fora do seu peito. A pausa foi uma tortura silenciosa. Essa energia precisa de foco, de direção. Se não, queima o motor. E nós não queremos queimar o seu motor, queremos. Eu sorri levemente, um sorriso que era só nosso. Você é um homem casado. Um homem correto. É minha obrigação garantir que você volte para minha filha, intacto. Eu me levantei. Fui até a porta e me assegurei de que a chave estava girada. A penumbra do quarto, a cama, ele deitado, era um cenário perfeito de intimidade proibida. Eu me virei, e meus olhos encontraram os dele. O medo ainda estava lá, mas agora vinha misturado com uma ânsia inegável. A rendição estava em seu olhar. Ele não me via mais como a sogra, a dona Regina. Ele via a mulher que tinha a chave do seu sofrimento. A terapia de choque é simples. É a inversão da energia. E para isso, precisamos de total relaxamento. Eu estava prestes a dar o próximo passo, a quebrar a última barreira da decência, quando um som estrondoso e inesperado ecoou pelo quintal. Trim-trim. Era o interfone.
Gabriel e eu pulamos, assustados. O momento se quebrou como vidro. A tensão, que estava a ponto de explodir, foi drenada e substituída por um terror gélido em seu rosto. Quem será? Ele sussurrou, a voz tensa. Eu me dirigi à porta do quarto, minha mão pairando sobre a chave. Olhei pelo olho mágico, que dava para o portão. Meu corpo congelou. Não pode ser. Murmurei, voltando-me para Gabriel. O corpo dele voltou à rigidez inicial, o pânico ressurgindo nos olhos. Quem é, Regina? Eu apertei a chave na mão, sentindo a ponta afiada do metal. O destino tinha acabado de nos dar um tapa na cara. É a Beatriz, eu respondi, a voz tremendo. Sua esposa. O som do interfone continuou, agudo e insistente, perfurando a bolha de eletricidade que havíamos criado. Gabriel pulou da cama. A tensão em seu corpo não era mais erótica, era puro terror. Ele estava visivelmente perturbado. A Bia, mas ela não viria hoje. Ela disse que estava em uma reunião crucial, ele sibilou, a voz rouca, lutando para abotoar a camisa de linho. Seu movimento era desajeitado. Eu, Regina Lúcia, senti um misto de raiva e pânico. Raiva pelo destino zombeteiro e pânico pela situação. Mas, como uma boa mineira acostumada a crises, retomei o controle. Calma, Gabriel. Fique calmo. É por isso que você está aqui, não é? Para resolver problemas, e não para criá-los, eu disse, com uma autoridade surpreendente, enquanto ajeitava o cabelo. O linho do meu vestido estava vincado, mas eu me recompus, voltando a ser a dona Regina da chácara. Eu era a mestra da dissimulação. Você precisa se acalmar. Seu rosto está em brasa, e o problema principal está óbvio demais. Se ela te ver assim, vai perguntar o que aconteceu no jardim. Eu me dirigi à porta, mas parei com a mão na maçaneta. Onde está a sua caixa de comprimidos? A que você trouxe para as suas costas? Ele apontou para a gaveta do armário colonial, na sala. Naquela gaveta. A branca. Ótimo. Você vai para a sala, vai sentar, e vai fingir estar exausto. O banho quente e o sol te deram um mal-estar. Entendeu? Eu vou atender o interfone e a distrair. Mas você precisa se acalmar. Respire fundo, meu filho. Eu estava prestes a sair, mas hesitei, olhando para ele, de pé, ainda em sua luta. A energia daquele remédio de longa duração não havia sumido, ela estava apenas reprimida pela adrenalina do medo. Eu me aproximei dele, e fiz algo que foi puro instinto. Coloquei as duas mãos em seus ombros largos, apertei com firmeza e inclinei meu corpo. Eu o senti estremecer sob minhas mãos. Era um contato rápido, mas poderoso, uma injeção de foco e proibição. Gabriel, olhe para mim. Você é meu genro. Eu sou a mãe da sua esposa. Nada aconteceu aqui, eu sussurrei, com a voz carregada de uma promessa perigosa. Vá. Eu cuido da Bia. Ele assentiu, seus olhos fixos nos meus, a palavra obrigado morrendo na garganta. Eu destranquei a porta e saí, voltando para a cozinha com a postura de quem acabava de verificar o angu. O interfone tocou de novo. Alô? Mãe? Sou eu. Eu não aguentei, precisei sair daquela reunião e fugir para o paraíso. O portão está fechado. Era a voz de Beatriz, alta e cheia de alívio. Bia? Que surpresa! Pensei que estivesse em São Paulo, eu disse, com a voz maternal perfeita, ignorando a batida descontrolada do meu coração. Entre, meu amor. O Gabriel está exausto, trabalhando no pomar. Ele acabou de deitar um pouco, o sol castigou ele. Corri para a sala para dar o último aviso. Gabriel estava sentado, já vestindo a camisa, parecendo pálido e cansado, uma atuação surpreendentemente convincente. Lembre-se, mal-estar pelo sol. E exaustão. E a caixa de comprimidos branca deve estar à vista, eu ordenei, antes de correr para o portão. Enquanto eu caminhava pela nossa alameda de flores de maio, a sensação do toque proibido em seus ombros ainda estava em minhas palmas. Era uma marca, um código secreto. Abri o portão de ferro forjado. Lá estava Beatriz. Minha filha era linda, vestindo um vestido preto tubinho de corte impecável e saltos altos, totalmente deslocada no ambiente rural, como uma orquídea negra entre as bromélias.
Ela me abraçou apertado, exalando perfume de cidade grande. Mãe! Que saudade desse cheiro de terra molhada! Saudade, meu bem! Mas por que não avisou? Foi de última hora. E eu precisava do meu marido, ela disse, com um sorriso largo, mas um tanto forçado. Ele não atende o celular. Onde ele está? Na sala, descansando. O sol castigou o rapaz. Mas venha, me conte tudo. Vou te fazer um cafezinho. Entramos na casa. Beatriz, elegante e urbana, caminhava com a pressa do asfalto, e eu, na minha simplicidade de linho, a seguia, mestra do disfarce. Gabriel, meu amor, ela chamou, entrando na sala. A cena que se seguiu foi de uma ironia brutal. Gabriel se levantou, pálido, para beijar a esposa. Eu vi o esforço monumental que ele fez para parecer normal. Oi, Bia. Que surpresa, ele conseguiu dizer, a voz um sussurro. O que houve, querido? Você está péssimo. E que calor é esse? Você parece estar com febre, ela tocou a testa dele. O sol me pegou, amor. E o banho quente? E minhas costas doeram, tomei um dos meus comprimidos para as articulações, ele mentiu perfeitamente. Eu observei a interação. Nossos olhos se encontraram por uma fração de segundo, e naquele olhar, havia uma cumplicidade terrível. Ele estava mentindo para a esposa, e a sogra era sua cúmplice. Eu te disse para não se matar, Gabriel. Deixe o jardim. Vamos descansar. Onde estão seus remédios? Ela perguntou. Estão na gaveta, amor. A branca. Beatriz se dirigiu ao armário. Eu estava na cozinha, mas observava tudo. Ela abriu a gaveta, e ali, em meio às minhas caixas de primeiros socorros, estava a caixinha branca de Gabriel, ao lado da pequena caixa azul do meu falecido marido. Ela pegou a branca, mas seus olhos, por um breve momento, pairaram sobre a azul. Melhor te dar um analgésico mais forte, meu amor. Você parece que vai desmaiar, disse Beatriz, voltando para ele. Eu respirei fundo, aliviada. O perigo estava momentaneamente afastado. Mas a tensão não. Ela pairava sobre a sala, uma névoa invisível e densa. Gabriel estava sob o efeito do remédio e agora sob a pressão da esposa. E eu? Eu estava no meio, aguardando o segredo, a dona Regina, que agora tinha um pacto silencioso com o genro. O jogo havia apenas começado, e a chegada de Beatriz não o parou, apenas mudou as regras. A chegada de Beatriz não apagou o fogo, ela apenas o cobriu com cinzas, tornando-o mais perigoso e sufocante. Sentamos à mesa para o jantar, sob o brilho suave da lamparina na varanda. O ar da noite, normalmente agradável, parecia denso e opressor, carregado com a expectativa do que não havia acontecido e do que ainda poderia acontecer. Eu, Regina Lúcia, servi o angu de milho e o frango com quiabo. Beatriz falava sem parar sobre a reunião de arquitetura, sobre a vida na cidade, tentando preencher o silêncio desconfortável do marido. Ela estava linda, mas a rigidez do seu vestido preto tubinho e os saltos altos a tornavam estranha naquele cenário rústico. Ela era a personificação da cidade invadindo a natureza. Gabriel mal tocava na comida. Estava pálido, e o suor frio escorria levemente pela sua têmpora, confirmando seu mal-estar. Mas eu podia ver a tensão palpável sob a superfície. Seus olhos, que se encontravam com os meus em rápidos e furtivos olhares, estavam cheios de um desespero controlado. Eu o via lutar contra o efeito persistente do remédio de longa duração. Você precisa de uma boa noite de sono, meu amor, disse Beatriz, pegando a mão de Gabriel. Amanhã voltamos para São Paulo. Lá, você descansa de verdade. Meu corpo gelou. Voltar amanhã? Isso não estava no plano. O antídoto não havia sido aplicado. Voltar amanhã, Bia? Mas ele mal chegou. Eu tentei intervir, com a voz da sogra preocupada. Ele prometeu me ajudar com o galinheiro. E, poxa, eu fiz virado de feijão para ele comer no café da manhã. Mãe, ele não está bem. Olhe para ele, Beatriz protestou. O trabalho do campo não está fazendo bem a ele. É melhor voltarmos. Ele só precisa descansar. O sol foi forte, insisti, lançando um olhar intenso para Gabriel. Lembre-se do nosso segredo, meus olhos diziam.
Lembre-se da energia que não pode ser desperdiçada. Gabriel engoliu em seco, hesitando entre a esposa ansiosa e a sogra que possuía o seu segredo. A indecisão era dolorosa. Não, Bia, ele finalmente conseguiu dizer, a voz rouca. A mamãe tem razão. Eu estou exausto, mas não estou doente. Eu prometi a ela que ficaria até amanhã à tarde. Eu só preciso de uma noite de sono muito profunda. Beatriz, a pragmática, cedeu. Tudo bem, mas você vai direto para a cama. O alívio me inundou, mas o desafio era enorme. Tínhamos conseguido ganhar tempo, mas agora o tempo estava correndo. Eu lavei a louça, sozinha na cozinha, enquanto Beatriz levava Gabriel para o quarto principal. O silêncio que se seguiu não era mais tenso, era ameaçador. A porta do quarto se fechou, e eu imaginei os dois lá dentro. Ele, lutando contra o químico, ela, inocente de tudo. A caixinha azul de comprimidos parecia pesar na mesinha da sala. Terminei a louça e fui para o meu quarto, o de solteira, perto da cozinha. Vesti minha camisola de seda, um luxo antigo que eu só usava no campo, pois me fazia sentir leve e confortável. Olhei-me no espelho. A seda escura escorria pelo meu corpo, um contraste ousado com a minha idade. Por que eu estava me arrumando? Eu não sabia. Mas meu corpo estava em alerta. Deitei, mas o sono era impossível. Eu ouvia os ruídos da casa, o ranger da madeira, o vento nas mangueiras. E então, ouvi o som que eu esperava com terror e excitação, a porta do quarto principal se abrindo e fechando suavemente. Passos lentos e hesitantes vieram na direção da cozinha. Eu me levantei e fui para a porta do meu quarto. Estava aberta apenas uma fresta. Lá estava Gabriel. Ele vestia apenas shorts de pijama, e sua pele em brasa estava totalmente exposta à penumbra da casa. Ele parecia um sonâmbulo, movendo-se com uma urgência silenciosa. Ele não estava tentando ser discreto com a esposa, ele estava sendo discreto consigo mesmo. O ar ao seu redor irradiava calor. Ele parou em frente à minha porta. Eu estava na escuridão, observando-o. Ele me olhou através da fresta. Seu rosto estava coberto de suor, e os olhos, antes em pânico, agora carregavam uma expressão de súplica desesperada. Ele estava perdido. E ele estava ali porque sabia que eu era a única que detinha um mapa para o seu alívio. O silêncio era o nosso pacto. Ele não disse uma palavra. Ele apenas estendeu a mão na direção da minha porta, um gesto mudo e absoluto de rendição. O volume nos seus shorts de pijama, inconfundível, era a prova de que o motor estava superaquecendo, e ele havia vindo até a mecânica mais próxima para o conserto. Eu dei um passo à frente, abrindo a porta do meu quarto devagar, mas sem hesitação. Minha camisola de seda escura brilhou levemente na penumbra. Seja bem-vindo, Gabriel, sussurrei, minha voz mais profunda e firme do que nunca. Acho que a doutora tem uma sessão de emergência a marcar. Eu recuei, convidando-o a entrar na penumbra perfumada de lavanda do meu quarto. O desafio era grande. O risco, imenso. A esposa dormia a poucos metros de distância. Mas o corpo dele não podia esperar. Ele deu um passo em direção ao meu quarto. O destino, que havia rido de nós com o interfone, agora nos dava uma segunda chance, um jogo de alto risco no meio da noite. Mas, de repente, ele parou. Seus olhos se arregalaram, fixos em algo atrás de mim, no corredor escuro. Sua expressão de súplica se transformou em um terror gélido, ainda mais intenso que o pânico inicial. Dona Regina, ele ofegou, mal conseguindo formar as palavras, enquanto recuava, olhando por cima do meu ombro. Ah, a Bia, ela não está no quarto. Eu me virei lentamente, sentindo um arrepio gélido na nuca. O corredor estava escuro, mas ali, na sombra, a figura de Beatriz estava parada, escura contra a parede branca. Ela não usava o vestido tubinho. Ela vestia um roupão. E na sua mão, ela segurava a caixinha azul de comprimidos. Seu rosto era uma máscara de incredulidade e fúria fria. O que vocês dois estão fazendo? A voz de Beatriz era um sussurro letal. O que meu marido estava fazendo na porta do seu quarto, mamãe?